Saudações cordiais. De acordo com o cronograma da série Tuberculose e História, hoje deveria ser apresentado a vocês o volume 1. Como eu precisei gravar um vídeo para o programa Fala Doutor, do Instituto Clarear, referente à tuberculose em São José dos Campos, apresento a vocês um pouco da fase sanatorial do município. Saudações cordiais. Eu sou a Nine de Prince, pesquisadora da tuberculose no estado de São Paulo, mais especificamente a história da tuberculose nos municípios de Campos do Jordão e São José dos Campos, e hoje vou apresentar a vocês um pouquinho da fase sanatorial de São José dos Campos. A tuberculose, a partir dos últimos anos do século XVIII até o século XIX, foi idealizada nas obras literárias e artísticas e identificada como uma doença de poetas e intelectuais. A beleza romântica do tísico empolgou poetas e prosadores, tornando-se, até certo ponto, um paradigma da elegância da época. Várias obras literárias referenciando a tuberculose surgiram neste período, tais como A Montanha Mágica de Thomas Mann, cuja obra reflete suas experiências e impressões durante um período em que a sua esposa, que sofria de um problema pulmonar, foi internada no sanatório de Davos, na Suíça, por vários meses. Outro romance é o Floradas na Serra, de Diná Silveira de Queiroz, que tem como pano de fundo a tuberculose e seu tratamento, numa época em que a doença ameaçava a saúde pública e mobilizava a sociedade. Originou versões para o cinema e para a televisão. A trama girava em torno de 4 moças no hospital para a recuperação de tuberculose em Campos do Jordão. Não mais um paradigma de elegância da época, a tuberculose passou a ser vista como uma entidade mórbida, produzida por um agente patológico específico e transmissível, adquirido a partir dos comportamentos desregrados e das condições de vida precárias, o bacilo de Koch. Essa nova concepção da tuberculose como doença social, ou seja, como doença que acomete os mais pobres e desregrados, trouxe aos acometidos por ela um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado incluía estigmas e segregação. A segregação ocorria nas barbearias, restaurantes, bares e clubes. Nas barbearias, as navalhas eram identificadas com o nome do tuberculoso. Nos restaurantes e bares, as xícaras, copos, talheres e pratos eram numerados. Nos clubes, havia a categoria sócio-atletas. O tuberculoso podia assistir às competições, mas era impedido de frequentar bailes. Para a hospedagem nos hotéis, era necessário apresentar a biografia dos pulmões. No final do século XIX, a recomendação inicial para a cura da tuberculose era a climatoterapia, recomendada por fisiologistas renomados, tais como Clemente Ferreira. Neste contexto, a localidade de São José dos Campos passou a ser procurada pelos tísicos. Desde os fins do século XIX, a cidade era procurada pelas pessoas atacadas pela tuberculose, em virtude de seu clima ser considerado excelente e de favorecer a terapia, proporcionando cura rápida. As boas qualidades do clima eram assim exaltadas. A cidade tinha farta ventilação, o ar era riquíssimo em oxigênio e o sol desprendia raios ultravioletas tão salutares. A fama do clima de São José dos Campos corria o Brasil inteiro. Portanto, eram muitos doentes que migravam para São José dos Campos para usufruírem dessa maravilha da natureza. Generosos são os meus ares e minha terra, é a tradução de Aura Terraque Generosa, frase que lemos no brasão de São José dos Campos. A prodigiosidade e a excelência do clima proporcionou a transformação de São José dos Campos em instância climática. De acordo com o decreto nº 7007, assinado em 12 de março de 1935, foi criada a Estância Climática de São José dos Campos, que a partir deste momento passou a receber benefícios que puderam ser aplicados na área sanatorial e que também passou a receber doentes vindos das mais variadas partes do Brasil para o tratamento e a cura da tuberculose. Para atender os doentes que chegavam à cidade, foram implantados pensões e sanatórios. Essa fase persistiu até os finais da década de 1950, quando definitivamente começou o processo de industrialização que passou a comandar o desenvolvimento da cidade. As pensões sanatoriais se localizavam na Avenida João Guilhermino, considerada como área sanatorial. Dentre as pensões sanatoriais,
Destacamos a Pensão Familiar, 1929, a Pensão Carioca, 1930, Pensão Elvira, Pensão Rosenberg, Pensão São José, Pensão São Geraldo, dentre outras. O tipo de vida nas pensões era rotineiro, repouso absoluto, alimentação adequada e medicação supletiva de apoio. Os doentes passavam a cada 15 ou 20 dias para consultar com o médico. Já os sanatórios apresentavam duas missões: cuidar e isolar o doente. Esse tipo de isolamento trazia consequências pessoais e socioeconômicas desastrosas, como a perda do emprego, dos pertences e do convívio familiar. Além do isolamento, outro procedimento que confirmava o caráter estigmatizante da doença era o tratamento cirúrgico. O procedimento cirúrgico mutilador consistia na retirada das primeiras costelas para a redução das cavidades pulmonares. A toracoplastia era uma intervenção cirúrgica em que se removia um determinado número de costelas para assim diminuir sua capacidade e permitir o colapso pulmonar. Desta forma, não somente o isolamento em razão do perigo de contágio, mas também os procedimentos cirúrgicos mutiladores contribuíram para a intensificação de uma vivência estigmatizante. No dia 27 de abril de 1924, foi inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha, pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Era um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. Foi o primeiro sanatório de São José dos Campos e um dos primeiros do país. O Vicentina Aranha teve a sua construção iniciada em 1918, sendo inaugurado 6 anos depois, entrando em funcionamento mesmo antes de ser concluído. Reconhecido como o mais completo e com melhor arranjo espacial, expresso na estrutura formal e funcional do conjunto arquitetônico e apontado como um dos maiores da América Latina, o Sanatório Vicentina Aranha configura-se como a obra mais importante do período de São José dos Campos, denominado fase sanatorial. Além do elevado padrão de exercício oferecido, serviu como referência obrigatória para outras edificações feitas no município com as mesmas finalidades. O Sanatório Vicentina Aranha encerrou suas atividades para tratamento dos doentes tuberculosos na década de 1960. Os últimos pacientes de tuberculose pulmonar deixaram o sanatório juntamente com os pacientes geriátricos em outubro de 1981. Além do Sanatório Vicentina Aranha, a cidade de São José dos Campos recebeu outros sanatórios, tais como Vila Samaritana, 1928. De propriedade da Associação Evangélica Beneficente, sua atividade inicial consistia no amparo aos fiéis desamparados. Posteriormente, ampliou o atendimento dos doentes, sem fazer distinção religiosa. Em 1967, a Prefeitura Municipal desapropriou o terreno para ser utilizado pela Fundação Vale Paraibana de Ensino, atual Univap. Sanatório Rui Dória, inaugurado em 1934, era considerado como um dos mais chiques da cidade. Os pacientes eram tratados como se estivessem em um hotel. Ele foi implantado nos limites entre as zonas residencial e comercial e originou-se da adaptação da Pensão São Geraldo, implementada por outras edificações para atender os tuberculosos, chegando a ter capacidade para 68 leitos. Sanatório Maria Imaculada, inaugurado em 1935, foi construído para o atendimento às mulheres, sendo, portanto, um abrigo distinto para mulheres tuberculosas. A responsável pela idealização e construção foi a proprietária Dulce Rodrigues dos Santos, que mais tarde foi chamada de Madre Teresa de Jesus Eucarístico, devido à sua profissão religiosa. Essa iniciativa de caráter filantrópico, vinculada à religião católica, deu origem à criação da Congregação Religiosa Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, inspirada na assistência aos tuberculosos. Essa congregação ainda hoje mantém serviços sócio-hospitalares e atividades filantrópicas espalhadas por vários estados do Brasil. Sanatório Ezra, inaugurado em 1936, foi construído onde hoje está localizado o Parque Santos Dumont. Imigrantes judeus doentes de todo o país eram encaminhados para o Ezra. Inicialmente, o propósito desse sanatório era atendimento aos integrantes da sociedade israelita,
mas depois começou a dar atendimento a outros doentes sem distinção. O sanatório funcionou até 1966. Logo depois, o município adquiriu a propriedade da Sociedade Israelita e, no início da década de 1970, o prédio foi demolido pela prefeitura. Sanatório Ademar de Barros I, inaugurado em 1938, era mantido pela Liga de Combate à Tuberculose e era para doentes carentes que chegavam à cidade. Sanatório São José, inaugurado em 1946, de propriedade privada, teve origens hoteleiras, inicialmente organizado em apenas um edifício, a antiga Pensão Castilho, em 1927. Posteriormente, um segundo edifício foi adquirido para a expansão dos leitos oferecidos. Sanatório Antoninho da Rocha Marmo, inaugurado em 1952, foi idealizado por um grupo de senhoras da capital paulista que tinha como líder a mãe de Antoninho, uma criança tuberculosa que faleceu devido à doença. Era uma entidade filantrópica paulista que tinha como proposta construir um sanatório para atendimento a crianças carentes, com idade máxima de 15 anos. Objetivava também o atendimento de crianças desamparadas, cuja maioria eram órfãos ou tinham pais tuberculosos. Espero que tenham gostado. Caso queira aprofundar seus conhecimentos sobre a tuberculose, sugiro a leitura dos 4 primeiros volumes da série Tuberculose História, idealizada por mim, resultado do meu pós-doutoramento na USP. Ressalto que toda quarta-feira, a partir das 18 horas, teremos vídeos inéditos com informações relativas à história da tuberculose. Na próxima quarta-feira, apresentaremos a vocês os órgãos de combate à tuberculose instalados em São Paulo, descritos no volume 1 da série Tuberculose e História. Abraços.